Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa da comunidade muito importante. Eu quero chamar aqui para conversar conosco o Fernando Batti. Vem conosco, Fernando. Eu quero conversar com o Fernando porque eu o conheço há muito pouco tempo, porém o suficiente para ver que grande liderança que nós temos na cidade e que destaque ele teve frente à presidência da nossa AJORPEME. Eu o conheci nesse período em que ele estava frente à AJORPEME e consegui ver nessa jovem liderança um dinamismo tão grande, e eu o procurei para conversar, trocar ideias e mostrar para que eu pudesse aprender algumas coisas para colocar em prática se efetivamente nós conseguirmos conquistar o nosso sonho de ser prefeito de Joinville. Ele não é um político, ele é uma liderança empresarial. No entanto, tem muito a contribuir com todas as pessoas que sonham em um dia administrar essa cidade. Fernando, muito obrigado. Eu tenho um maior entusiasmo em aprender contigo as coisas que você já sabia e com certeza na presidência da AJORPEME aprendeu muito mais, não é verdade? Muito obrigado, é um prazer estar aqui, contribuir um pouco mais. Sim, à frente da AJORPEME a gente acaba tendo que correr e aprender muito mais coisa, né? Porque é uma grande entidade, eu sou empresário, é isso que eu faço e ter a chance e a honra, né, de participar disso é muito legal. Então, estou aqui, obviamente, por conta disso também, mas também porque gosto de falar um pouco de política, mas principalmente de ambiente de negócio. O microempresário é um setor que mais emprega em Joinville, né? Nós sabemos que é as micros e pequenas empresas que mais empregam em Não Joinville. só em Joinville, no Brasil. No Brasil inteiro. No Brasil todo. Né? E você tem essas informações que eu quero que você nos passe. Mas particularmente aqui na nossa cidade, hoje nós vivemos um momento muito burocrático, onde as pessoas têm dificuldades em implantar os seus negócios, né? Como desburocratizar uma cidade? E você conviveu isso com certeza na presidência da AJORPEME, as empresas, os pequenos empreendedores, aqueles que queriam se instalar em Joinville e encontravam as dificuldades. Como nós podemos desburocratizar essa cidade? Assim, Tânia, como empreendedor, como empresário, meu foco é o meu negócio. Sim. E sempre vai ser assim. Sim. Quem faz negócio, o foco dele é no negócio dele. Sim. E aí cabe ao ente público, Sim. seja ela a prefeitura, ou seja o Estado, ou seja o governo federal, isso a gente vê que falta um pouco. Então, talvez como mudar isso, respondendo essa tua pergunta? Falta vocês, ou quem está à frente dessas cidades, né, os políticos ali à frente, se colocarem um pouco no lugar de quem empreende. Entendi. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque a gente, como empreendedor, a gente sabe que nós temos regras a cumprir, existem leis a cumprir, está tudo certo com isso, faz parte. Mas quando isso se torna uma coisa muito onerosa, muito difícil, o tempo começa a passar e como empresário eu começo a perder mais tempo me esforçando em legalizar alguma coisa do que atender bem, Sim. aí alguma coisa está errada. Eu entendo, não sei se corretamente, Badi, mas assim, eu não posso ter como premissa inicial desconfiar de quem está sentado na minha frente querendo fazer um negócio, né? Eu preciso confiar em quem me diz e permitir e facilitar, porque isso é bom para todo mundo, né? Se é bom para você, é bom para o município. O município, qual é o salário do município, né? O que ele vive, né? Senão da contribuição de quem está trabalhando, né? E quem está promovendo o desenvolvimento, etc. Então, a primeira regra, me parece, que é acreditar. Eu preciso acreditar em quem quer empreender, né? E depois fiscalizar. Se você faz uma autodeclaração e diz eu quero, eu posso, eu tenho condições, eu acredito, mas o maior papel do poder público e do poder legislativo é fiscalizar, para ver se de fato, né, você está fazendo as coisas corretamente. É assim, não é assim? Perfeito. Não é? Essa é a visão, normalmente, de quem empreende, tem essa visão claramente. Sim. Se é por autodeclaração, Sim. que seja, mas que aí as regras sejam muito claras. Se alguém mentiu ali, Sim. que sofra os rigores da lei e pronto. Mas não dá para ficar esperando 30, 60, 90 dias, 180 dias, um ano, para conseguir que alguém libere uma atividade econômica que poderia estar empregando, como você falou, e tantas outras coisas boas para o município e para quem empreende, né? Porque a gente fala muito sobre município, mas isso gera valor para quem está em volta, para quem usa essa empresa, para quem vive dela. Por que será que nós chegamos... Porque não foi sempre assim, né, Badi? Embora você seja uma pessoa muito jovem,
Não foi sempre assim. Em que momento nós começamos a travar o desenvolvimento da nossa cidade? Talvez um pouco de cultura dos nossos políticos de anos e anos atrás aí, em que a máquina pública se tornou algo gigantesco, né? Então, eu entendo que a liberdade econômica vem de um Estado cada vez menor. Então, eu quero, como eleitor, que a prefeitura, ano que vem, seja menor e mais eficiente. Isso é muito claro para mim. Claro, né? claro. O Estado a mesma coisa, o federal a mesma coisa. Mas isso durante anos foi o contrário, né? Você tem secretarias, você tem ministérios, você tem uma série de coisas fiscalizando. Isso não gera valor, isso não gera riqueza. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são as pessoas que empreendem, são as pessoas que trabalham e tal. Sim. Mas só que o Estado foi ficando tão grande que ele foi cada vez mais trazendo para ele responsabilidades que não são deles. Sim. Não é dele. Sim. Mas ele criou a secretaria, ele contratou gente, ele tem uma mega estrutura. Me assusta que o maior empregador de Joinville é a Prefeitura Municipal de Joinville. Isso tem alguma coisa muito errada. Né? Não que não preste um bom serviço, não estou entrando nesse mérito, mas as empresas têm que empregar. O Bardi, foi medo? Falta de diálogo? Falta de ousadia? O que será que, né? Talvez a falta de diálogo um pouco, né? Porque assim, existe um distanciamento, isso é um erro dos dois lados, certo? Porque quando a gente vota em alguém, eu estou dando para essa pessoa que ela me represente. Exatamente. Então, quando eu tenho ali um vereador, um deputado federal, estadual, um prefeito, o que for, eu como empresário, Tânia, eu não tenho tempo, muito tempo, de participar ativamente. Apesar que eu, nos últimos anos, me coloquei à disposição para participar ativamente e representar vários empresários. Mas a maioria não tem esse tempo, ele está focado na empresa dele, focado nos negócios dele, em gerar valor e riqueza. Então e aí ficou na mão de algumas pessoas que de alguma forma não dialogaram muito bem. A gente tem em Joinville ótimas entidades empresariais, extremamente ativas, com ativo, com capital humano, intelectual muito grande, que pode contribuir com ideias, seja para desburocratizar, seja para fazer o que for. E a gente vê que isso podia andar um pouco mais rápido. Essa é a minha visão. Sabes, eu como educadora, sou sempre uma pessoa que estimulo muito essa questão do diálogo, né? Então não tem outra maneira de você fazer uma gestão senão buscar os segmentos organizados da sociedade, e eles existem em Joinville. Existem, funcionam muito bem. Funcionam muito bem, né? Os empresariais, a sociedade voluntária, Joinville é a capital do voluntariado, porém a gente foi perdendo essa vontade de dialogar. E aí eu acho que a gente começou a retroceder em vários segmentos da sociedade, no turismo, na cultura, né? E principalmente na empresarial, né? Hoje nós perdemos, nada contra, porque eu acho que Joinville, como um grande centro e uma cidade grande, nós precisamos estimular não só Joinville, mas ter um olhar também para toda a nossa região, para a nossa macro-região. A grande Joinville. A grande Joinville, né? Hoje, quando você fala assim, você vai a Florianópolis, por exemplo, né? Eu imagino que as cidades do entorno, São José, Palhoça, às vezes devo se sentir um pouco frustrado porque você está lá em São José, toca o telefone e você diz, eu estou em Florianópolis, e na verdade você está. E isso, mais ou menos, deve acontecer a médio prazo com Joinville, né? Mas nós não temos que ter medo do empreendimento da região, muito pelo contrário, a gente tem que olhar para ela, né? E trabalhar juntos nesse sentido. Mas nós não podemos proibir, dificultar e inibir que a nossa grande Joinville desenvolva. Né? E eu entendo, Tânia, que esse é um processo que Joinville precisa puxar. Sim. Porque Joinville é a maior cidade da nossa região. Sim. E ela tem que capitanear essa região, se é a macro-região, se é a região metropolitana, chame como quiser, né? Mas ela é a grande cidade. Joinville precisa puxar. Ela sempre foi a Manchester catarinense. E sabe, Bate, uma outra coisa que eu queria conversar com você e saber um pouquinho da tua opinião sobre isso. Por mais que eu seja servidora pública, fui servidora durante 40 anos, né? É claro que todas as entidades têm assim um pouco de corporativismo, né? E nós, servidores públicos, também às vezes somos corporativistas. Porém, a minha experiência, a minha vivência dentro do serviço público me mostrou que, né, há muito tempo o tamanho do bolo é o mesmo, né? O dinheiro não tem crescido aí, né, nessa fatia.
E sempre houve, e há, e continua sendo, eu acho que vai ser ainda um tempo, mas eu quero brigar muito por isso, de fazer aquela reforma tributária, de fazer o outro percurso, né? Tem que vir mais dinheiro, porque é o município que faz tudo, é o município que tem essa grande responsabilidade. O Pacto Federativo. O Pacto Federativo. Inverteu. E o dinheiro está lá na União, a maior parte dele, a fatia, no entanto, é o município que tem que fazer. E por mais que o dinheiro venha, ele nunca vem na quantidade necessária para que você possa executar com qualidade os serviços. Então, hoje, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que é a responsabilidade total do município cuidar da educação, da saúde e da assistência. Porém, tem muitos outros serviços que nós precisamos colocar na mão do empreendedor. Se nós quisermos fazer uma cidade empreendedora, se nós quisermos ter sucesso nas áreas fundamentais para os serviços públicos, que é a educação, a saúde e a assistência, o resto precisa ser colocado na mão do empreendedor, porque ele faz melhor. Ele faz num curto espaço de tempo. Ele faz com mais... Eu vou citar aqui um exemplo. As pessoas às vezes não gostam muito quando eu digo isso, mas eu tenho coragem porque vi. É um hospital 100% público e um hospital, né, de uma organização social, Sim. por exemplo. Né? No hospital público eu levo 3 meses, 6 meses para comprar uma pinça, né, ou um grampo por uma cirurgia. No hospital conveniado, ele compra no mesmo dia, 5 minutos depois, na farmácia da frente né? Estou certa desse pensamento? Precisamos transferir mais responsabilidades, não querendo tirar a sua responsabilidade, Sim. porque a responsabilidade de fiscalizar continua sendo do órgão público. Mas tem serviços que precisam ir, a própria cultura, o turismo, são setores que trazem recursos para o município, mas que tem que ser administrados pela iniciativa privada. É porque a iniciativa privada já tem expertise, ela já faz isso. Então, se ela faz numa parceria público-privada, né, com a PPP, ou se faz para um cliente final, isso pouco importa para ela. O que importa muito, Tânia, se você perguntar para mim hoje como empresário, se eu entraria, por exemplo, em algum negócio público, em alguma PPP, Sim. em Joinville ou no Brasil, minha resposta é não. Não. Não, Sim. porque eu não tenho segurança jurídica. Sim. Então, esse é um ponto muito importante. Entendi. Muito importante. Entendi. O jogo muda muito. E a gente que empreende, a minha empresa existe há 14 anos, eu tenho um plano para ela, uma sequência de vida, e eu não posso que a regra do jogo mude durante o jogo. Sim. Certo? Então, quando eu vou para esse meio, então esse é um ponto importante. As parcerias público-privadas são fundamentais para soltar o Estado, largar isso, começar a reduzir ele. Sim. Mas, por outro lado, Sim. é papel da Câmara de Vereadores, é papel da Assembleia Legislativa, é papel dessa turma toda deixar tudo bem redondinho, esses contratos sejam bem azeitados, bem bacanas, para que haja assim, pensa que alguém que vai empreender vai ter que investir um dinheiro grande na frente para colher nos próximos 10 anos. Pedro, que conselho você me dá para que a gente possa terminar a nossa participação aqui nesse pequeno horário, mas que eu possa guardar para mim e lá na frente lembrar assim, puxa, eu não posso deixar de fazer, de tornar prático aquele conselho que o Bade me deu. Que pergunta difícil, hein? Quem não, sou eu para dar conselho, sabe. Mas vamos lá. Então, assim... Você sabe. Eu entendo que quem assumir a prefeitura ano que vem tem que ter escrito na parede lá, muito claro, se tem que se meter nesse assunto, Sim. se é do poder público esse assunto ou é da iniciativa privada. Entendi. Se é o mercado que autorregula ou não. Precisa de uma lei para resolver isso. Okay. Isso já mata grande parte das leis que estão escritas. Certo. Tá? E o segundo item acho que aí já é meio que consequência desse primeiro, é reduzir a máquina pública. Okay. Ou torná-la mais eficiente. Exato. Precisa entregar mais, com o tamanho que tem. Com o quanto arrecada. Aí as outras coisas, claro, falta dinheiro para investimento, isso e aquilo que vem, como a senhora falou, Sim. sobre o Pacto Federativo e tal. Mas acho que se o gestor público que está à frente de uma cidade, se ele tiver essa preocupação, sabe, de reduzir o tamanho e se perguntar, eu tenho que entrar nisso? Isso é a prefeitura que tem que se meter nisso? Porque toda vez que a prefeitura quer fazer alguma coisa ou que a Câmara bota uma lei, ela está se intrometendo no mercado. Okay. E o mercado, ele se autorregula. Eu devo procurá-los muito lá na JORPM. Tem muita gente boa. Para me aconselhar, para antes de dar um passo definitivo, saber se eu vou fazer a coisa correta ou não. Meu amigo? Muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Tá? Se precisar, te chamo sempre. Tá bom, estou à disposição. Eu preciso dessa sua ajuda. Muito obrigada.